O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado, e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, temos essa bela leitura de Gênesis, em que nós temos aqui algo inusitado, né? Que é um encontro de Abraão com a presença de Deus, meio que corporalmente falando, que foi representada por quem? Por 3 homens. Interessante, 3 homens me lembra o quê? Trindade. Não se esqueçam que no Antigo Testamento, os judeus não tinham consciência que Deus eram 3 pessoas. Existia uma revelação um pouco vaga, alguns chamados prelúdios da Trindade. Por exemplo, a sabedoria, quando fala a sabedoria criou, a sabedoria... Só que lá no livro de sabedoria, tem-se uma impressão que seja uma sabedoria criada, não gerada na eternidade, porque seria a prefiguração do Filho, né? Também a palavra de Deus, Debar, Javé, a palavra, o verbo, né? É uma prefiguração. Também na fornalha ardente, com o Filho do Homem, né? Claro que o Antigo Testamento, ele é uma revelação do Deus, que já é Trindade. Então é claro que existem indícios. E aqui é um deles. E Abraão vê com seu amor a Deus, que nessas 3 pessoas está a presença do Senhor. Imediatamente ele convida para ficar com eles. Esse é um aspecto de quem ama. Nós temos que ter esse amor que se reflete no dia a dia, no nosso desejo de estar com o Senhor. Se você ainda tem que ficar fazendo um grande esforço para lembrar de Deus, é porque você está precisando pedir que Deus te aumente o amor por Ele. Porque quem está apaixonado,
fica ansioso para encontrar o seu amado, como foi Maria Madalena, né? É como eu disse anteriormente, antes de eu ser padre, eu procurava um local com o Santíssimo exposto, ou que tivesse possibilidade de adorar mais tarde. Hoje, a gente tem o Santíssimo exposto, tem uma situação de que quem quiser ficar até mais tarde em adoração, só falar, combina, pode passar em vigília. Mas acontece muito pouco, né? Muito pouco. Parece que aquele coração ardente fica conosco, ou de vocês buscarem, não está ainda tão como Abraão, né? Ou menos ainda como Maria Madalena, esse desejo de estar com o Senhor, né? Eu que tenho capela em casa, quando viajo, é um vazio, né? Aí eu falo, não, vou deixar, eu celebro a missa todos os dias, eu penso, vou deixar um pouco o Santíssimo, só que depois eu não me sinto digno de deixar o Santíssimo ali, num local que não é apropriado, acabo que fico sem, prefiro comungar. Mas o fato é que o coração pede, a gente tem que pedir essa graça, fica-se. E depois ele vai, entra na tenda, ele oferece comida para esses 3 homens, entra na tenda, chama Sara e pede para pegar a melhor farinha, mais fina, mais nobre, para fazer os pães. Melhor bezerro para assar, né? E oferece. Pega as medidas de farinha, amassa os pães e assa-os. E o bezerro, depois foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado. E pôs tudo diante deles. Aqui é outro aspecto de quem ama. Quando você ama de verdade, você oferece o melhor. O melhor. Ainda tem muita gente que vê a igreja, a casa do Senhor, de uma forma um pouco de apêndice, né? Uma coisa que não é tão importante. Ajuda, pega o que sobra, oferece coisas que às vezes não servem para a pessoa, para a igreja. Não! Se você quer oferecer algo a Deus, que seja o melhor, que seja o que você tem, isso é o mínimo, né? Ele te deu tudo. Você não é nada. Hoje você está vivo, amanhã você está saudável, amanhã você está na cama. Quem te dá tudo, inclusive a saúde, para você trabalhar, é Ele. Inclusive a saúde para você fazer seu passeio sonhado. Não se iludam, né? Não caiam nessa ilusão de achar que é alguma coisa. Nós não somos nada. Nada, né? Não deixe de oferecer à igreja o melhor, ou aos pobres também, né? Porque Cristo se diz estar no nu, no doente e no preso. E depois, os 3 homens dizem que Sara, que vão voltar, um deles diz que voltará no ano que vem, e Sara ficará grávida. Aí eles ficam meio assim que rindo, como se fosse impossível. E eles são questionados, né? Por que riu Sara, dizendo consigo mesma, acaso ainda terei filhos, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? A gente lembra do que aqui? Anunciação, né? Nada é impossível. Isabel, tua parenta, que já está velha, ficará grávida. Já está há 3 meses grávida, não é isso? Porque para Deus nada é impossível. É uma prefiguração. Tanto é que o cântico de Sara, que nós vamos, não sei se mais para frente a gente vai ver, é muito semelhante ao Magnificat. Então, Maria se inspirou no cântico de Sara para louvar a Deus a graça. E depois nós temos aqui um centurião, que é pagão, não é um judeu, e pede que o seu empregado seja curado. Jesus se dispõe a ir até a casa do centurião, né?
esse soldado romano. E ele diz o quê? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Uma frase que ficou para nós, para sempre, na Santa Missa, né? Eis o Cordeiro, Senhor, eu não sou digno de que entres. Essa frase humilde. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa, Senhor? Vá, eu também tenho subordinados. Quando eu digo vá, eles vão. Basta daqui. E Jesus fica impressionado com a fé tão grande. Aqui é um dos vários momentos em que mostra que a intercessão é importante. Jesus não viu o empregado. Pela fé do patrão, ele foi curado. Como é importante interceder, não porque Deus precise de nós, Ele quer precisar de nós porque nos ama. A nossa fé católica, da comunhão dos santos, tanto a igreja militante que caminha, a igreja padecente do purgatório e a igreja triunfante, um reza pelo outro, né? Claro que a triunfante só reza por nós, porque já está no ápice, não precisa de nossas orações. Mas a triunfante reza pela militante e padecente. Nós rezamos pela padecente, eles rezam por nós e nós rezamos para nós também, uns pelos outros. Essa comunhão dos santos é um dos maiores sinais do que tanto que Deus nos ama e quer precisar de nós. Deus quer precisar de nós, né? Por amor. E depois Jesus dá uma cutucada nos judeus, porque vê uma fé tão grande em um romano e diz que muitos sentarão nos lugares daqueles que foram preparados para os que têm a promessa da herança, que são os judeus. E muitos dos judeus serão jogados na condenação, porque o orgulho cegou a visão de aquela fé que deveria ter, coisa que muita gente de fora, com a sua docilidade e humildade, se abre facilmente a Deus. Isso acontece também hoje, né? Tanta gente que fica na igreja tanto tempo, ou dentro da hierarquia da igreja, do clero. E o que acontece? As coisas sagradas vão se tornando cada vez mais normais, né? O padre agora vai celebrar uma missinha. Aí ele vai lá, rapidinho, eu vou aqui, celebro, como se fosse... E isso vai deixando o nosso coração frio. A pessoa que vem na missa, às vezes vem, não é tanto por amor a Jesus, né? Ou então participa das pastorais, tudo fica... E aí fica aquele coração duro, que está no meio de coisas sagradas, mas não tem aquele ardor. Isso aconteceu com os judeus, uma fé exteriorizada, né? Uma fé que não dava mais frutos. Então a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas de fora, que nunca tinham vida de igreja, chegam com um terreno bruto, alguém prepara o terreno de uma forma melhor, e o coração mais dócil, mais maleável, é uma matéria-prima extraordinária para o Espírito Santo. E essas pessoas começam realmente a dar seus frutos, a passar na frente de quem está na igreja há 20 anos aí. Isso é muito comum, como eu contei a história do rapaz de Firminópolis, que não sabia nem o que era Eucaristia numa semana, depois colocou, uns 15 dias depois, o nome para adorar o Senhor em 2 horários, uma vigília, e depois ficaram com medo, sabe? Você vai lá 1h da manhã, não pode ficar Jesus sozinho. Não, eu adorei agora, mas eu quero ficar sozinho com Jesus, porque eu tenho muita coisa para falar com Ele. A ideia de Jesus no relacionamento pessoal, né? E eu me coloco diante de Jesus, me entrego. Isso é raro para pessoas que estão há 30 anos na igreja. Como é que alguém que aprendeu agora o que é a Eucaristia, que está se convertendo, tem tanta noção de que Jesus é uma pessoa, que se pode ter um relacionamento pessoal com Ele, inclusive falar dos seus problemas? Hoje eu tenho que criar toda uma teologia para empurrar o fiel da igreja a ter um relacionamento pessoal com Cristo, de amizade.
E ele naturalmente, inspirado pelo Espírito Santo, consegue dialogar com Jesus eucarístico. Isso é extraordinário. Não é tão simples assim. Está cheio de gente aqui que não sabe dialogar com Jesus. Ou que fica aqui meio assim perdido. Olha para Jesus, não sabe que é um amigo, o melhor amigo, né? E assim por diante. Que São José Maria Escrivá e Nossa Senhora nos ensine a ser dóceis, né? São José Maria Escrivá escreveu um livrinho, chama Caminho, quem puder ter, um livrinho semelhante à Imitação de Cristo, que é muito forte. O homem que ficou marcado, ajudou no Concílio Vaticano II, é santo, pela santificação no trabalho. Ele foi quem mais trabalhou. Claro que São Francisco de Sales já escreveu na Filoteia sobre a questão de que você pode ser santo mesmo trabalhando, mas segundo os discípulos de São José Maria Escrivá, é um pouco diferente. São José Maria Escrivá ensinou que você pode santificar-se trabalhando, oferecendo o seu trabalho para Deus. Isso te faz santo, isso te faz melhor. Você crescer em virtude através do trabalho. Não é uma dicotomia. Não, eu vou à igreja, agora eu penso como igreja. Estou no trabalho, não, agora eu penso como eu penso. O que acontece muito na sociedade. Não, você tem que fazer do seu trabalho uma oração. E fazer do seu trabalho um caminho de santificação. Então que ambos, Nossa Senhora e São José Maria Escrivá, nos ensine cada vez mais a ser dóceis ao Espírito Santo, a buscar dar o melhor para Deus, ou então não dá nada. Se você quer dar só o que resta, não precisa dar nada. Ou dá o melhor. Né? Nós temos, aqui na liturgia também, nós somos uma igreja ainda considerada pobre, perto de tantas. Mas nós estamos sempre procurando o melhor. O melhor som, o melhor cálice, ou um digno. Comprando, né? A gente troca e vai para dar maior dignidade a Jesus. E que nós, cada vez mais daqui para frente, tenhamos a capacidade de dar o que temos de melhor, até chegar àquilo que é o nosso objetivo maior, que é dar nossa vida completa nas mãos dele. Ofertório.